No perfil empresarial de hoje, nós contamos com a presença do senhor Silvânio Coelho, que é presidente da Comissão de Igualdade da OAB Tocantins. Silvânio, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pela sua presença aqui no perfil empresarial. E hoje o nosso programa tem também esse papel de fazer um apoio à sociedade, uma prestação de utilidade pública, onde nós entendemos que para a formação social, a formação empresarial, é necessário ter cidadão bem formado, cidadão que possa ter o direito de ter uma boa base familiar. E nesse sentido que o Silvânio vai nos presentear aqui com algumas informações importantes que fazem toda a diferença na sociedade. Silvânio, você como presidente dessa comissão, uma comissão tão importante como quando a gente se fala de igualdade, né? E que faz jus aí junto a essa entidade tão importante que é a OAB. Hoje, essa questão da adoção, graças a Deus, vem se tornando uma coisa cada vez mais comum. E a gente tem observado isso até mesmo nas novelas, as novelas que realmente fazem toda a interferência na sociedade. E isso é que vai dar realmente a capacidade da sociedade se encontrar em melhores condições. O que você teria a comentar, Silvânio, saindo aqui da nossa pauta, mas com o cidadão Silvânio, qual a importância da adoção dentro do contexto social? Bom, então, a adoção ela é muito importante porque ela vem, um procedimento de substituição da família quando aquela criança, aquele adolescente ficou sem a sua família natural, né? Então, a adoção é um princípio que um casal, uma pessoa, né, por querer ter um filho ou por gostar de uma pessoa, daquela criança, daquele adolescente, ou queira ajudar, né, queira se colocar como família substituto daquela criança. Então, o Instituto da Adoção é uma previsão que prevê o bem-estar da criança, né? Não se prevê o bem-estar daquela pessoa que quer se aposentar ou porque ela quer uma criança assim ou daquele jeito. Então, é um procedimento que visa a melhorar a condição de vida da criança e do adolescente. Então, é um princípio extremamente importante que é dado hoje para os casais ter mesmo sexo, e desde 2012, que é o motivo de eu estar aqui também falando, é que casais homossexuais ou casais homoafetivos podem também já adotar. Então, o Brasil tem dado um passo muito grande sobre essa questão, né? E já hoje é perfeitamente possível casais homoafetivos adotar uma criança ou um adolescente. Silvânio, um ponto que eu vejo de extrema importância a gente ressaltar aqui, eu preciso da sua opinião para que eu possa continuar essa linha de raciocínio. Eu vejo muitas pessoas que, às vezes, se sentem sozinhas em casa e falam assim, nossa, eu estou precisando ter um bichinho de estimação em casa. Ah, eu vou lá, compro um cachorrinho, compro um gatinho. Passado algum tempo, esse gatinho tem que comer, ele tem seus problemas, cuidados, né? Sem fazer suas necessidades, e ele não tem raciocínio para saber o local certo. Ele come o tênisinho, ele come o sapatinho. Ah, meu Deus, eu não aguento isso mais, joga na rua. E isso já é um problema terrível. Nós, no Perfil Empresarial aqui, em parceria com a ONG, a Aos e Miaus, temos ajudado um pouquinho nisso e parabenizo mais uma vez o trabalho dessa ONG, que vão lá e resgatam esses animais. Por que eu toquei nesse assunto? Quando você se predispor a fazer uma adoção de um ser humano, e que, na minha opinião, vida é vida em qualquer instância, isso é muito sério, Silvano. Claro. E não é aquela questão de você se sentir vazio e não parar para pensar da sua responsabilidade para não alimentar, dar amor. Dar amor e formar um cidadão e entender que ele vai ter demandas de atenção da sua parte em vários níveis. Que isso, como eu citei lá, das necessidades do animalzinho, o ser humano é muito mais robusto, essa complexibilidade de atenção. O que você poderia falar para mim sobre essa questão da responsabilidade de quem adota? Bom, quem se predispõe a adotar, primeiramente essa pessoa supõe-se que ela tenha amor para dar, né,
desprender para aquela criança ou para aquele adolescente. Tem gente que prefere adotar um cachorro, ou cuidar de uma planta, né, do bonsai, né, esse tipo de coisa, criar de orquídeas, mas tratar com o ser humano é bem mais diferente. Né? Tanto que é um processo extremamente criterioso. Né? Você não vai lá no local onde tem as crianças disponíveis e fala, eu quero aquela, eu quero assim, assim. Né? Na verdade, tem todo um procedimento da Vara da Infância e da Juventude, né? que cuida e que coordena e que não é assim, né? Mas, na verdade, essa questão da afetividade, por isso que a gente faz a campanha, inclusive, que as pessoas, com tanta criança para serem adotadas, né, que pudessem olhar mais para essa questão assim e adotar, em vez de um cachorro, em vez de uma planta, adotar uma criança, né, que é um ser humano e que precisa de cuidado. Eu, particularmente, apesar de militar nessa área de defender, né, casais homossexuais que queiram fazer adoção, eu não tenho essa condição de adotar, então eu não tenho vontade, né? Mas tem casais que têm, e é para esses casais que têm interesse, que têm amor, que se disponibiliza, né? Porque tem quem dá criação, dá carinho, dá amor. E, então é para esses casais que a gente trabalha, a gente acredita que o princípio da adoção possa reverter, né, a condição de abandono de muitas pessoas. Ok, nós vamos para os nossos comerciais e continuamos esse assunto um instante só. Continuando o nosso bloco de entrevistas e ainda contando com a presença do senhor Silvano Coelho, que é presidente da Comissão de Igualdade da OAB Tocantins. Silvano, hoje você nos traz um assunto que realmente mexe com a opinião pública. E tudo que é uma mudança na vida de cada um, alguns têm dificuldade de mudança. Claro. E hoje vejo que a sociedade, falo isso como Rodrigo Lamires, a sociedade, a gente percebe que ela mudou muito. Muitas coisas que eram erradas, hoje são corretas. Assim como nas empresas, o que deu certo lá atrás não é garantia para o que vai dar certo hoje. E hoje a gente percebe realmente várias pessoas homossexuais, e como você me ensinou aqui, eu não sabia, homoafetivos, é a forma jurídica correta, que realmente estão tendo o seu direito de trafegar pelas ruas, de constituírem famílias, de terem as suas casas, e graças a Deus, vejo dessa forma, poder ser olhado, assim como o nome perfeito da sua comissão, igualdade. E é igual para igual. E hoje, mudando um pouco a pauta, achei muito interessante, quando o Sebrae me traz um dado, olha como as coisas mudaram, que de 65% a 70% das empresas no país são de mulheres. Que coisa absurda para antigamente. Exatamente. 30% são homens. Então, nesse sentido, amigo, a gente, ou você, que tem esse paradigma ainda com relação aos casais homoafetivos, homossexuais, isso é uma grande besteira. Porque eu fico muito feliz quando você está conversando isso comigo e pensando aqui nos meus palitinhos. É uma oportunidade ímpar dessas crianças que foram abandonadas ou que não terão a menor condição desses casais realmente poderem suprir uma lacuna na sociedade dessas crianças terem uma família. E nesse sentido eu coloco e dou todo o apoio, Silvano, e queria saber de você como é que é o processo de adoção. Bom, então o processo de adoção para os casais homossexuais ou casais homoafetivos, Rodrigo, porque homoafetivo é um termo recente usado no mundo jurídico, né? Para caracterizar que aquele relacionamento de duas pessoas do mesmo sexo tem afeto. Foi um termo utilizado pela desembargadora Maria Berenice Dias, que é um dos maiores juristas de questão de direito homoafetivo no Brasil, e ela que criou esse termo e eu particularmente gosto, a gente está usando. Então, casal homoafetivo são os casais homossexuais que hoje existe, todo mundo sabe e tem conhecimento, né? Mas o processo de adoção para os casais homossexuais são os mesmos para os casais héteros, não tem diferença, né? Então aquela pessoa que tem interesse em adotar, não é como eu estava falando, não é igual adotar um cachorro, né? Comprar isso. Você tem que procurar a Vara da Infância e Juventude do seu município, daqui de Palmas, por exemplo. Você vai lá e você vai ser atendido por uma equipe formada por um assistente social, um psicólogo, que vai lhe dar todas as orientações, né, todos os caminhos a ser percorrido. A pessoa ela vai entrar na lista nacional de adoção, né,
que é uma lista que tem, e você vai receber visita daquela comissão, você vai ter entrevistas, né? Então não é só assim, é um processo delicado, né? Que é a adoção de um ser humano, é um processo que demanda um pouco de tempo, bastante paciência dos candidatos, porque tudo vai ser avaliado, sua condição psicológica, sua condição financeira, a sua estabilidade tanto emocional, né? E condições realmente de receber uma criança. Então é um procedimento bastante criterioso. E não há diferença. A diferença que hoje há é justamente porque até então o casal homossexual não podia adotar, né? Porque a nossa Constituição é bem clara. O casamento no Brasil é entre homem e mulher, a união estável entre homem e mulher. Só que em maio de 2012, o Supremo Tribunal Federal entendeu, estendendo, né, o entendimento de união afetiva para também casais do mesmo sexo, né? Com esse reconhecimento de ente familiar, nada objeta ou nada proíbe hoje a adoção também por casais homoafetivos, né? Então foi assim uma revolução no mundo jurídico, o conceito de família que prevaleceu o que realmente acontece, e o Brasil dá esse salto, como eu falei inicialmente. Mas os procedimentos são os mesmos, né? Os critérios são os mesmos, não há atendimento diferenciado. A pessoa que tem interesse, basta procurar a vara da criança e da juventude, a vara da infância e juventude. Silvânio, eu quero fazer um comentário, isso para até motivar, ou você, casal homoafetivo, homossexual, ou mesmo você, o casal hétero. Eu tenho a experiência na minha família e de alguns amigos, tenho primos adotados e tenho também amigos que adotaram crianças. Olha, e é a maior alegria do mundo. Não há a menor diferença, se brincar, até mais amado que o normal. É bom lembrar, Rodrigo, estou te interrompendo, que uma vez adotado, não pode haver desadotação. Uma vez adotado, aquela criança ou aquele adolescente, ela passa a ser filho da pessoa que adotou pro resto da vida. Tem critério, né? Quem pode adotar, por exemplo, tem que ser maior de 18 anos. Os avós não podem adotar o seu neto, porque ele obrigatoriamente tem a função de cuidar, né? Então, uma vez adotado, não pode haver a desistência do adotamento, e aquela criança ou adolescente adotado, ela é filho legítimo para todos os efeitos legais. Perfeitamente. De herança, e foi por isso, Silvânio, que eu te fiz aquela pergunta no primeiro bloco com relação à responsabilidade, né? Mas o que eu quero colocar para você? É muita responsabilidade, né? Além dessa responsabilidade, também tem um lado muito bom. O lado realmente da formação familiar, o lado que você que adota faz para a sociedade como um todo, e principalmente para aquela vida que realmente necessitando de afeto, necessitando de carinho, de amor, né? Então, assim, você que está na dúvida de se vai adotar ou não, faça, se você está achando que você pode. Procure a vara. Com toda certeza vai nascer ali um grande amor, a sua vida vai ter um novo peso, um novo sentido. As responsabilidades a gente fala muito aqui porque é preciso, são questões legais. Mas, amigo, eu que tenho a minha filha, a gente pensa tanto, Silvânio, nossa, ter menino, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Todo mundo fala depois que tem. Seria a melhor coisa do mundo. Podia ter tido antes, né? Então, você que pode, faça bem para a sua vida, faça bem para a vida do próximo. Conversamos hoje com Silvânio Coelho, presidente da Comissão de Igualdade da OAB Tocantins. Obrigado, Silvânio. Um abraço, Rodrigo. Obrigado. Continuamos um instante só.